Fala galera, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Alan, dono desse canal, posto um vídeo a cada um ano. Eu demoro pra postar vídeo, mas vira e mexe tá saindo algo aqui e dessa vez não é diferente. Não tô na minha cidade, não tô na minha querida Taubaté, nesse momento eu tô em Cuiabá. Vim a trabalho pra cá, vim gravar a quinta etapa da Stock Car. Só que esse vídeo não é sobre corrida. Cara, eu queria falar algo com vocês que Deus tem ministrado no meu coração. Hoje eu tava com um tempinho a mais aqui e eu falei, cara, por que não, mano? Eu vou trazer esse vídeo no meu canal pra não só deixar registrado, mas também pra edificar a fé de quem estiver assistindo. E eu espero que isso de alguma forma fale com você. Eu tenho corrido muito atrás da minha vida profissional, meus trabalhos, cuidar da minha casa e tal. E no meio de tudo isso daí, o Senhor vem ministrando algumas coisas no meu coração, como eu falei pra vocês. Eu tô num período em que eu tô trocando meus equipamentos pra honra e glória do Senhor. Com isso, o Senhor me trouxe essa mensagem, partiu um pouco disso. No meio desse processo de eu trocar de equipamento, eu percebi que tinha vários equipamentos que eu queria, só que não era prioridade pra mim, não era necessário pro momento. Na verdade, não é. Eu tô vivendo isso. Eu quero comprar algumas coisas pra minha câmera que eu não preciso disso no momento. Ao invés de eu comprar um filtro pra lente, eu preciso comprar um microfone. O microfone é mais importante que o filtro. Só que, cara, eu quero muito filtro. Eu tava refletindo sobre isso. Pra quem não sabe, eu sou casado com a Ariadne, né, a mulher mais linda do Brasil. É incrível como ela tem o dom de querer comprar coisas que ela não precisa. Eu não sei se isso é um mal de mulher, e eu não tô aqui pra queimar a minha esposa. Pelo contrário, tô aqui pra dizer que eu te amo, meu amor. E você tá sendo usada como exemplo, porque você é a mulher que mais vive do meu lado. Esses dias ela falou assim, você tem 30 reais? Daí eu falei, amor, pra quê? Daí ela falou, eu queria comprar uma capinha. Daí eu falei, você queria comprar uma capinha, entendi. No outro dia ela chegou, amor, você tem 50 reais? Por que você quer 50 reais? Daí ela falou assim, eu queria comprar 2 capinhas. Beleza, consegui enrolar ela. Passou uns 4 dias, ela falou assim, amor, você tem 120 reais? Aí eu falei, Ariadne, pra que você quer 120 reais? Ela falou, porque eu quero 3 capinhas. E aí eu fui, dei risada, brinquei com ela e tal. Eu comecei a refletir sobre isso. Eu quero muito algo pra minha câmera que eu não preciso. E ela não precisa de capinha de celular. Eu acredito que o homem é um pouco mais racional nessa parte de, cara, não preciso disso aqui e tal. Só que eu também tava vivendo isso daí em relação à minha câmera. E eu consegui vencer, eu não comprei o filtro ao invés do microfone. Eu tô comprando por ordem de prioridade, mesmo que eu quero muito o filtro e outras coisas pra deixar minha câmera mais bonita, mais confortável pra eu usar ela. E Deus ministrou no meu coração. Muitas das vezes, nós queremos e nós corremos atrás de coisas que nós não precisamos daquilo. Muitas das vezes, Deus, ele ministra e ele faz coisas na nossa vida de acordo com aquilo que nós respondemos. Mas a maioria das coisas que Deus faz na nossa vida é porque o Senhor sabe que nós precisamos daquilo e não porque nós queremos aquilo. Nós queremos correr atrás de coisas que nós não precisamos e é por isso que nós não conseguimos. E muitas das vezes o Senhor coloca coisas na nossa mão que muitas das vezes nós não queremos, mas nós precisamos. E isso é um pouco ruim de responder. A gente quer o que a gente quer e o nosso coração é vaidoso. Só que o Senhor conhece o nosso coração e Ele nos dá o que nós precisamos. Eu entendi que é por isso que é difícil a gente obedecer à voz de Deus. Toda vez que o Senhor nos dá o que nós precisamos, é difícil a gente responder à voz dele. Porque nem sempre o que nós precisamos é o que nós queremos pro momento. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Começa a pensar no que tem acontecido na sua vida, no que você tem vivido. Tenta entender, cara, se é Deus que tem trago isso pra sua vida ou se é você que quer. Porque muitas das vezes não tem problema você correr atrás daquilo que você quer. Só que nem sempre o que você quer é o que você precisa. Provérbios 4:23, se eu não me engano, a Bíblia vai falar que acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso eu tenho carregado comigo profundamente. Eu tenho tentado viver ele. Muitas das vezes eu quero viver coisas, eu quero ter coisas que eu não preciso. E aí eu preciso guardar o meu coração para entender que o que eu preciso vem do Senhor. Muitas das vezes o que eu preciso não é o que eu quero. Quando nós entendemos isso, muitas coisas mudam no nosso coração, mudam na nossa mente. Aí sim nós começamos a conseguir discernir um pouco melhor as coisas que acontecem na nossa vida. Ontem eu tava conversando com um amigo, ele veio me pedir a opinião sobre algumas coisas que ele tem vivido e tal. E em vários momentos da conversa, ele me falava assim, cara, eu não queria estar sentindo isso. Eu não queria estar sentindo isso. Que droga, que merda. Aí eu falei pra ele, cara, o Senhor tá te moldando, velho. Assim como o Senhor tem feito comigo. E ele coloca situações na nossa vida que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não quer sentir. A maioria a gente não quer sentir o que o Senhor quer que nós sentimos. O Senhor coloca situações na nossa vida, cara, pra que nós nos tornemos pessoas melhores, tanto pra nós quanto pra alguém e principalmente pra Ele. Se você entender isso daí, você vai apenas permanecer em Deus. E mesmo você não
não querendo sentir, cara, você vai permanecer e você vai entender, cara, se eu tô sentindo isso, mesmo eu não querendo, é porque o Senhor quer mudar algo em mim. O pastor da minha igreja, Leandro Barreto, a gente tava numa conferência, Carral, e ele disse algo que, cara, eu acho que eu nunca mais vou esquecer isso. Ele disse assim: primeiro o Senhor, ele te dá uma nova mente, depois o Senhor te coloca no novo lugar. E depois que o Senhor te coloca no novo lugar, ele te dá um novo comportamento. E com esse novo comportamento, o Senhor te dá um novo salário. E isso, cara, você pode entender como várias áreas da sua vida. Um novo salário financeiro, um novo salário espiritual, um novo salário ministerial, um novo salário em qualquer área da sua vida, irmão. Em qualquer área da sua vida. E de verdade, entendam isso, mano. Nós ainda não vivemos o que nós almejamos porque o Senhor ainda não deu uma nova mente pra gente, sabe? E quando o Senhor nos der uma nova mente, Ele vai colocar a gente no novo lugar. E quando Ele colocar a gente no novo lugar, Ele vai dar um novo comportamento pra gente. Você tá entendendo? E com esse novo comportamento vem um novo salário. Então, calma, velho. Eu tenho 25 anos hoje. Por muitas das vezes eu fico pensando e me comparando ou achando que eu tô fora do tempo, sendo que na verdade o Senhor tem um tempo determinado pra tudo e pra todos. Você tá entendendo? Eu não sei se vocês estão assistindo a Copa do Mundo, mas tem um goleiro chamado Vozinha, se eu não me engano, ele é da seleção de Cabo Verde. E o Vozinha tinha 40 mil seguidores antes de estrear na Copa do Mundo. Cara, o Vozinha estreou na Copa do Mundo e empatou, se eu não me engano, com a Espanha, 1-1, e ele fechou o gol. Cara, quando acabou o jogo, o Vozinha tava com 1,5 milhão de seguidor no Instagram. Depois de 3 dias, o Vozinha tá chegando a 10 milhões de seguidor. Hoje, o mundo sabe quem é o Vozinha. Só que, cara, isso foi acontecer com 40 anos de idade na vida do Vozinha. E isso não é sobre o Vozinha e nem sobre seguidores e nem sobre ser conhecido pelo mundo inteiro. É sobre você esperar o tempo de Deus pra sua vida. Discirna aquilo que o Senhor quer de você e entenda que se você tá passando por algo hoje que talvez não é do seu agrado, você não esperava aquilo, você não queria sentir aquilo, você não queria ouvir certas coisas, você não queria ter alguns sentimentos, cara, entenda que o Senhor está te lapidando para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que vai gerar frutos na vida de outras pessoas, que você possa entender que acima de tudo você precisa guardar o seu coração porque a sua vida depende totalmente dele. Se o seu coração ficar vaidoso, irmão, você vai ficar vaidoso. Se o seu coração se perder, você vai se perder. Se o seu coração se tornar orgulhoso, você vai se tornar uma pessoa orgulhosa. Ore pra Deus para que Deus guarde o seu coração. O meu amigo, naquela conversa que eu te falei, enquanto ele falava pra mim, cara, eu não queria sentir isso. Mano, eu tenho essa ideia e essa ideia, eu queria fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Eu falei, mano, na boa, você já tentou contar isso pra Deus? Você já tentou ir pro quarto, fechar sua porta e contar isso pra Deus? Vocês estão entendendo aonde que eu tô querendo chegar, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, cara. Nem tudo que você quer é o que você precisa, mas aquilo que Deus quer é o que você precisa. Muitas das vezes a vontade de Deus pra nós é o que nós precisamos, mas nem sempre é o que a gente quer. Que eu e você possamos nos tornar pessoas sensíveis para entender aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Deus quer que nós respondemos a respeito dele, a respeito daquilo que vem dele sobre a nossa vida. Eu nem sei quanto tempo de vídeo vai dar isso aqui, mas eu espero que você tenha entendido essa mensagem, é isso que Deus tem ministrado no meu coração, sabe? Guardar o coração, entender que nem sempre o que eu quero é o que Deus quer e entender também que geralmente o que Deus quer nem sempre é o que eu quero, mas nós precisamos permanecer fiel a Deus, independente da estação e do momento que nós estamos passando. Amém, galera? Espero que você tenha ficado até o final desse vídeo e de alguma forma isso tenha ministrado o seu coração em nome de Jesus. Comenta aí se você tem vivido algo parecido ou qual estação você tem vivido. Em Jeremias 29:11 a Bíblia vai falar que é o Senhor que tem os pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de fazer a gente prosperar e não de mal. Que nós possamos entender e guardar isso com toda a certeza assim do nosso coração, de que o Senhor tem olhado para nós. E entenda mais uma vez, nem sempre o que você quer é o que você precisa. Tamo junto e é nóis, vamos que vamos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário aí se Deus falou com você nesse vídeo. Tamo junto.